Um fazendeiro ganha uma menina em um jogo de cartas e a cidade nunca mais foi a mesma. Naquela noite quente na pequena cidade de Santa Felícia, um homem de porte firme e olhar silencioso caminhava pelas ruas de terra batida, cruzando a escuridão. O destino dele era certo. O cabaré mais famoso da região, ponto de encontro de coronéis, garimpeiros e homens de negócios que preferiam tratar seus assuntos longe dos olhares das esposas e da lei. Ele sabia que aquele não era um lugar para gente inocente, e ainda assim era exatamente ali que pretendia virar o jogo. João Ignácio, ex-tropeiro e dono da pequena fazenda Boa Esperança, sentia que cada passo o aproximava tanto da chance de salvação quanto do risco de perder tudo. E no centro do salão esfumaçado do cabaré, entre cartas, fichas e olhares calculistas, o destino dele estava prestes a se cruzar com o de uma jovem que mudaria para sempre a história da Boa Esperança. Olá, queridas ouvintes, queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e prepare-se para uma história emocionante. A fazenda Boa Esperança, vista de longe, ainda conservava uma beleza discreta, como um retrato antigo que, mesmo marcado pelo tempo, mantém a dignidade. Os pastos, outrora verdejantes e densos, estendiam-se ralos e amarelados, salpicados de manchas secas onde a terra rachava como pele ressequida. As vacas magras pastavam sem pressa e o tilintar dos chocalhos soava mais como lamento do que música. Era o retrato fiel de uma terra exausta pela seca e pelo abandono, corroída não apenas pelo clima implacável, mas por dívidas que se arrastavam como sombra sobre cada decisão. O sertão mineiro de 1892 vivia uma mistura contraditória de promessas e ameaças. A República recém-instalada ainda parecia distante demais para alterar o cotidiano. As leis que vinham do Rio eram mais papel e tinta do que realidade. Quem ditava regras eram os coronéis, donos de terras, de garimpos e de homens armados. Em Santa Felícia, o poder tinha nome: Antônio Gonçalves Barreto. Sua fortuna corria pelo ouro e diamantes clandestinos que desciam o Jequitinhonha em carregamentos secretos, riqueza manchada por sangue e silêncio comprado. Mas o que fazia dele mais temido não era apenas a capacidade de tomar o que quisesse, e sim a de humilhar quem ousasse se colocar no seu caminho, transformando cada vitória pessoal em um espetáculo de domínio. Rumores antigos diziam que o veio de ouro, que cortava parte das serras ao leste, poderia se estender sob os campos da Boa Esperança. E era essa lenda, mais do que o gado ou as terras, que despertava a cobiça silenciosa de Barreto. A herança de Isabel, esposa de João Ignácio, tornara-se alvo fácil. Cercas enfraquecidas, gado doente, lavouras queimadas pela estiagem e uma febre que havia dizimado parte da criação. As dívidas acumuladas com fornecedores e comerciantes, quase todos de alguma forma ligados ao coronel, formavam uma rede invisível que apertava a cada dia. Isabel carregava a fazenda no peito como extensão da própria vida. Filha única de lavradores prósperos, herdara a Boa Esperança e desde então lutava contra um ciclo de seca, prejuízos e acordos que sempre pareciam favorecer mais ao credor do que ao devedor. João Ignácio, acostumado à vida nômade de tropeiro, sentia-se como um animal enjaulado, vendo o trabalho de uma vida desmanchar diante dos olhos e sabendo que o cerco de Barreto não se fechava com pressa, fechava com método. Era por isso que naquela noite, com a lua escondida sob nuvens pesadas, João Ignácio desceu a estrada até Santa Felícia. Não levava a fazenda nos bolsos, nem na intenção, mas sabia que precisava arriscar alguma coisa para ganhar fôlego e afastar, por enquanto, a sombra de Barreto. O destino era a venda-salão O Diamante,
lugar onde negócios eram fechados, com aperto de mão e olhar frio, onde a mesa de truco decidia o rumo de famílias inteiras e onde um homem podia sair com mais do que esperava, ou não sair de jeito nenhum. João Ignácio conhecia o risco, mas naquela noite o risco parecia menor do que continuar parado, esperando que o coronel decidisse a hora de dar o bote. O salão de O Diamante parecia mais vivo naquela noite, com um calor espesso que grudava na pele e fazia a fumaça dos charutos pairar baixa, misturando-se ao cheiro forte de cachaça, couro e perfume barato. As paredes de madeira absorviam o som das modinhas tocadas ao fundo e devolviam um eco abafado das conversas, dos risos e das provocações entre jogadores. Nas mesas mais próximas à entrada, peões de passagem e mascates bebiam e gritavam apostas, mas no centro, cercada por um semicírculo de olhares atentos, estava a mesa do poder, o território onde Antônio Gonçalves Barreto decidia quem prosperava e quem seria reduzido a nada. João Ignácio, após algumas mãos certeiras, havia conquistado um espaço perigoso naquela mesa. Suas fichas se acumulavam discretas, mas firmes, sinalizando que a maré lhe era favorável. Não se deixava levar por euforia, mantinha o rosto neutro, observando mais do que agindo, apostando apenas quando a oportunidade era clara. Essa calma começava a incomodar o anfitrião. Barreto, com o terno claro já desalinhado e o colarinho aberto, tragava o charuto como quem queima junto à ponta da própria paciência. Não era o dinheiro perdido que o irritava, mas o fato de perder terreno diante de todos os presentes, vendo sua autoridade ser desafiada por um homem que não se curvava. Foi então que, entre uma rodada e outra, ele deixou a vaidade falar mais alto. De forma quase displicente, sugeriu colocar a própria fazenda de João Ignácio na mesa, como aposta definitiva. Não era um blefe inocente. Havia ali o desejo de empurrá-lo para um abismo do qual poucos retornavam. João Ignácio, consciente de que já estava com ganhos sólidos naquela noite, recusou mentalmente a ideia antes mesmo de considerar as cartas. Não tinha intenção de arriscar tudo num único lance. A recusa, porém, apenas acendeu o pavio. Cansado de perder e movido mais pelo orgulho ferido do que por estratégia, Barreto propôs outra jogada. Um tudo ou nada forçado, onde João Ignácio teria que colocar na mesa todas as fichas e moedas que já havia conquistado naquela noite. Em contrapartida, ele colocaria algo de valor e fez questão de tornar o valor ambíguo. Com um gesto preguiçoso, indicou a um jagunço que trouxesse uma das criadas. O ar ao redor pareceu mudar, como se o salão inteiro tivesse entendido. A provocação. João Ignácio não precisava ver para saber o que aquilo significava. Uma aposta dessas não era feita para ganhar ou perder dinheiro. Era feita para marcar território, para humilhar e para mostrar a todos quem mandava. A recusa veio automática. Não queria se envolver em jogadas que usassem pessoas como moeda e muito menos precisava daquele risco para sair vitorioso. Mas, no instante seguinte, percebeu que recusar não era uma opção. O olhar frio do coronel, os jagunços parados como estátuas atrás dele e o silêncio repentino ao redor deixavam claro que recusar significaria mais do que perder a chance de jogar. Significaria não sair pela porta principal, talvez nem sair vivo. Foi nesse clima pesado que o jagunço retornou, trazendo pelo braço uma menina magra, de vestido de algodão puído, cabelos castanho claros presos às pressas e um balde de água suja na outra mão. Estela não parecia surpresa, apenas mantinha no rosto aquela mistura de medo e resignação que denuncia uma vida inteira submetida à vontade dos outros. Havia estado instantes antes ajoelhada no chão,
limpando bebida derramada por outro cliente até ser puxada sem aviso. O coronel sequer olhou para ela, como se fosse apenas mais um objeto no jogo que pretendia vencer. João Ignácio entendeu, naquele instante, que não havia caminho fácil. Aceitou internamente, não pela perspectiva de ganho, mas porque recusar seria ceder ao controle do outro. A partida recomeçou sob um silêncio tenso, quebrado apenas pelo som seco das cartas, batendo na madeira e pelo arrastar das fichas. Cada movimento parecia carregado de um peso que ia muito além do dinheiro. Barreto jogava com a ferocidade de quem quer esmagar, alternando avanços rápidos e recuos calculados. João Ignácio respondia com paciência e frieza, sentindo o suor escorrer pela nuca enquanto lia o jogo com atenção dobrada. Quando a última carta caiu sobre a mesa, o tempo pareceu parar. João Ignácio havia vencido, e o murmúrio abafado que se seguiu não soou como comemoração, mas como o rumor distante de uma tempestade que se forma além do horizonte. Barreto recostou-se lentamente na cadeira, tragou o charuto até a brasa lamber a ponta e soltou a fumaça em silêncio, o olhar fixo no vazio, sem oferecer nem aprovação nem ameaça explícita. Com um gesto seco, dispensou a menina, como se fosse apenas mais um objeto tirado de seu caminho. O jagunço ao lado puxou Estela pelo braço e a empurrou na direção de João Ignácio. Ela ainda segurava o balde de água suja como se fosse a última barreira entre ela e um mundo que não controlava. João Ignácio se levantou, ajeitou as fichas e moedas num embrulho improvisado e, sem dizer palavra, indicou a porta. Não havia orgulho nem alívio em seus passos, apenas a consciência de que estava deixando aquele lugar com mais do que veio buscar, e que isso, de alguma forma, custaria caro. Atravessou o salão sob olhares que misturavam curiosidade, ressentimento e a satisfação silenciosa de quem espera para ver o desfecho de uma briga. Nenhum homem ousou se mover, mas o peso dos olhos nas costas era tão real quanto o som dos cascos que ele já imaginava ecoar mais tarde. Uma outra empregada do bordel veio correndo até eles com uma trouxa de roupas e coisas da menina e disse: "Eu não sei para onde você está indo, minha querida, mas com certeza é melhor que aqui onde você estava." Ela olhou para João Ignácio com um misto de tristeza e esperança e pediu que ele cuidasse dela e que sentia que ele não era igual aos outros homens. João não disse palavra, apenas assentiu e saiu em silêncio, com a trouxa na mão e a menina na outra. Lá fora, o calor da noite o envolveu como um manto áspero. A carroça aguardava na lateral e João Ignácio ajudou Estela a subir sem delicadezas, apenas com a firmeza de quem sabe que não é hora de hesitar. O ranger das rodas quebrou. O silêncio da rua e o som compassado dos cascos dos cavalos logo se misturou ao farfalhar distante da vegetação. João Ignácio manteve o olhar fixo na estrada, mas os sentidos atentos ao redor. Ao lado dele, a menina permanecia imóvel sob a manta áspera, o rosto voltado para o vazio, como se já soubesse que a distância entre aquele lugar e o próximo destino era mais um trecho dessa vida de ser levada como carga, sem saber para onde está indo. O que esperava ela no final dessa estrada? O coronel ia deixar assim mesmo ou viria atrás dela? A estrada de volta se estendia como um corredor estreito, ladeado por campos que a luz rarefeita da lua pareciam se fechar sobre eles. João Ignácio mantinha os olhos no caminho, mas os ouvidos atentos a qualquer som que não pertencesse. À noite, mais de uma vez, pensou ter ouvido cascos distantes, talvez apenas ecoando na sua memória da ameaça velada de Barreto, talvez reais. Estela permanecia imóvel sob uma manta áspera que lhe cobria até os tornozelos. O corpo pequeno e firme denunciava anos de trabalhos que não pertenciam à sua idade.
carregar água, arrastar feixes de lenha, limpar pisos, lavar roupas até os dedos ficarem inchados. Essa força adquirida à força lhe dava uma postura ereta, quase adulta, que contrastava com o rosto ainda marcado pela juventude. O silêncio dela não era o de quem teme falar, mas o de quem aprendeu que palavras demais podem ser usadas contra si. Quando a silhueta da Boa Esperança surgiu ao longe, ela não pareceu se impressionar. Para Estela, casas eram apenas lugares temporários, portas que se abriam e fechavam conforme a conveniência de outros. Mas ao descer da carroça, encontrou na varanda uma figura que não esperava. Isabel, braços cruzados sobre o avental, o olhar firme e fixo na recém-chegada. Não havia acolhimento nem rejeição imediata naquele olhar, apenas a medição fria de alguém que aprendeu a pesar pessoas como se pesa sacas de grãos, pelo que podem render e pelo custo que trazem. Estela sustentou o olhar por alguns segundos antes de seguir, e nesse breve instante houve um reconhecimento silencioso. Ambas conheciam a dureza de sobreviver num mundo governado por vontades alheias. O interior da casa, embora marcado pelo tempo, oferecia mais aconchego do que a aparência externa permitia supor. O piso rangia em pontos específicos. A madeira escurecida guardava o calor dos dias de sol, e o cheiro de café antigo se misturava ao de fumaça leve vinda da cozinha. Estela percorreu cada cômodo com os olhos rápidos, registrando portas, distâncias, saídas, como quem mapeia rotas de fuga sem precisar pensar no assunto, um instinto treinado em anos de adaptação. Isabel percebeu esse cuidado e anotou mentalmente. Aquela menina não era frágil como aparentava, e essa dureza talvez fosse tanto um trunfo quanto um perigo. Nos primeiros dias, a rotina foi imposta sem espaço para pausas. Estela se integrou à lida da fazenda como se já conhecesse aquele ritmo. Buscava água no poço com passadas firmes, empilhava lenha sem reclamar do peso, varria o terreiro com vigor, limpava estábulos e ajudava no preparo das refeições. Não havia sinais de gratidão, mas também não havia resistência. Cada tarefa cumprida parecia apenas mais uma linha, numa lista infinita que ela carregava desde a infância. João Ignácio observava à distância, notando que a força física da menina, incomum para sua idade, não vinha de treinamento deliberado, mas de sobrevivência, e por isso mesmo era sólida e silenciosa. Isabel, embora não se deixasse amolecer, começava a admitir para si mesma que aquela presença talvez acrescentasse mais do que tirasse. Mas a tensão não se dissipava. Isabel conhecia homens como Antônio Gonçalves Barreto e sabia que ninguém saía de um negócio com ele sem deixar uma porta aberta para a retaliação. João Ignácio, mesmo em silêncio, carregava o pressentimento de que a aposta daquela noite não terminara no barulho das fichas, mas apenas mudara de cenário. E Estela, ainda que encontrasse ali mais segurança do que em qualquer outro lugar que conhecera, não relaxava. O sono vinha leve, como o de um animal que pressente a aproximação do predador antes de ouvir os cascos. A Boa Esperança parecia respirar de forma diferente com a presença dela, como se soubesse, de alguma forma, que a menina trazia consigo não só histórias, mas também sombras que ainda não tinham nome. Os dias seguintes se estenderam com a cadência lenta e implacável do sertão, onde o tempo não é marcado por relógios, mas pelo canto dos galos ao amanhecer, pelo zumbido crescente das cigarras no calor que sobe até o meio-dia, e pelo coro distante dos pássaros que anuncia a chegada da noite. Estela despertava sempre antes do sol, não porque alguém a mandasse, mas por hábito de sobrevivente, a mente treinada a nunca desperdiçar as horas frescas do dia.
Em silêncio, observava a casa adormecida, aprendendo a identificar o som dos passos de Isabel, o arrastar das botas de João Ignácio, o estalar da madeira antiga sob o peso de quem descia a escada. Descobriu rapidamente onde estavam as ferramentas, quais baldes eram mais leves e quais feixes de lenha podiam ser equilibrados sobre o ombro sem machucar, permitindo levar mais carga de uma só vez. Não era a força bruta que impressionava, mas a eficiência nos movimentos, a ausência de gestos inúteis, como se cada ação fosse calculada para economizar energia e ganhar tempo. Uma habilidade moldada em anos de trabalho pesado e urgências impostas por outros. João Ignácio, homem acostumado a medir homens e animais pelo modo como enfrentavam o serviço, percebia nela um ritmo próprio, quase profissional, algo raro numa criança. Antenor, o velho peão que vinha ajudar nas épocas mais duras, foi o primeiro a notar a firmeza com que ela segurava ferramentas pesadas ou empunhava o cabo de uma enxada. Não havia hesitação no punho, nem medo de se sujar ou se ferir. Ainda nos primeiros dias, Isabel mantinha uma distância calculada, não hostil, mas vigilante, como quem avalia se a presença daquela menina era um ganho ou um risco. Estela percebia esses olhares e, embora não os retribuísse diretamente, sentia-se medida e pesada a cada passo que dava. Nas pausas entre uma tarefa e outra, Estela caminhava pela propriedade com um olhar de varredura, registrando cada detalhe, como se estivesse catalogando pontos fracos e fortes. Uma cerca mais frágil, um portão que rangia, o canto do curral onde a sombra se estendia por mais tempo. O galinheiro com tábuas frouxas na parte de trás. O hábito era automático, fruto de uma vida em que conhecer o terreno significava sobreviver. João Ignácio percebeu isso sem comentar, guardando para si a estranha utilidade que poderia ter aquela atenção aos detalhes. Antenor, por sua vez, apenas coçava o queixo e murmurava que essa menina tem os olhos de um vaqueiro velho. Foi num fim de tarde, quando o sol mergulhava por trás das colinas e tingia o pasto de tons de cobre e ferrugem, que um traço inesperado se revelou. Um grupo de pássaros desceu sobre a horta recém-plantada, bicando as folhas mais novas. João Ignácio se levantou para espantá-los, mas antes que desse 2 passos, Estela já havia recolhido pedras lisas no chão. Em um movimento rápido e preciso, atirou a primeira, acertando uma ave no ar. A segunda pedra atingiu o chão junto ao bando, espalhando-os numa revoada abrupta. Não houve sorriso nem comemoração. Ela apenas ajeitou o vestido gasto, jogou fora o que restava nas mãos e voltou ao trabalho como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Para João Ignácio e Antenor, no entanto, aquele instante foi um recado silencioso. Havia ali não apenas força e disciplina, mas também uma mão firme, uma noção natural de distância e cálculo, coisas que não se aprendem de um dia para o outro. À medida que os dias passavam, Estela foi ganhando mais responsabilidades, não por confiança imediata, mas por competência repetidamente comprovada. Carregava baldes de água sem derramar. Separava lenha mais seca para o fogão, ajudava na ordenha sem assustar as vacas e, aos poucos, começou a lidar com animais maiores, uma tarefa incomum para alguém de sua idade. Enquanto trabalhava, ouvia conversas fragmentadas entre João Ignácio e Antenor sobre tempos antigos, boiadas que cruzavam o estado, feiras movimentadas e, quase sempre, menções indiretas a mudanças trazidas pelo garimpo clandestino. Ouro e diamantes eram palavras que surgiam com cuidado, como brasas que podiam incendiar tudo se sopradas na direção errada. Estela, com sua memória afiada, gravava cada pedaço dessas conversas, ligando-os a lembranças de Santa Felícia, quando servia mesas e carregava recados, sempre atenta aos negócios fechados com um aperto de mão e um olhar frio.
Havia, contudo, uma tensão invisível que ela não ignorava. Mesmo com o silêncio aparente do campo, a sensação era de que qualquer dia poderia ser quebrado pela chegada inesperada de estranhos. No sertão mineiro, a paz era um recurso tão raro quanto a chuva. Bastava um boato sobre carregamentos de ouro ou diamantes para despertar cobiças e colocar homens armados nas estradas. Estela sabia disso e João Ignácio também, embora não comentassem. Isabel, por sua vez, observava as mudanças na menina com uma mistura de receio e reconhecimento, percebendo que aquela força silenciosa podia ser tanto uma proteção quanto um motivo para atrair perigo. Cada dia passado ali dava a Estela algo que ela nunca tivera antes. Um senso de território próprio, a noção de que talvez existisse um lugar que pudesse chamar de lar. Ainda não confiava plenamente, ainda dormia com um ouvido desperto, mas já sentia no fundo que, se quisesse, poderia fincar os pés naquela terra. E João Ignácio, sem admitir nem para si mesmo, começava a se perguntar se aquela menina que entrara na vida dele como fruto de um jogo perigoso não poderia um dia se tornar parte vital da sobrevivência e talvez até da defesa da boa esperança. Foi numa manhã cinzenta, dessas em que o vento quente sopra do leste, trazendo mais poeira do que frescor, que João Ignácio percebeu o primeiro sinal concreto de que a calma recente da boa esperança estava com os dias contados. Enquanto inspecionava a cerca próxima ao rio, notou marcas frescas de cascos cravadas na margem enlameada, marcas que não pertenciam ao gado da fazenda. O formato era mais profundo, como o deixado por cavalos descansados, montados por homens que sabiam conduzi-los, devagar, sem ruído, para não levantar suspeita. A distância entre as pegadas mostrava que eles não estavam com pressa, apenas observando. O detalhe que mais inquietou João Ignácio foi a ausência de rastros de retorno. Quem quer que tivesse estado ali, viera para olhar e partira por outro caminho. Seguiu as marcas até onde a vegetação se fechava, mas parou antes de se expor. No sertão, silêncio e imobilidade podiam ser armas, e naquele instante o silêncio à beira do rio tinha peso. Até os pássaros pareciam ter se calado. Nos dias seguintes, aquela sensação de olhos invisíveis não se dissipou. Estela mantinha seus movimentos precisos, mas havia uma nova tensão no corpo, uma rigidez nos ombros que denunciava mais do que cansaço. A cada ruído distante, ela erguia a cabeça. A cada sombra projetada pelas colinas ao entardecer, seu olhar se prendia por alguns segundos antes de voltar ao trabalho. João Ignácio também percebia que sempre que podia, ela buscava pontos altos da propriedade com os olhos, como se esperasse ver algo ou alguém. Foi numa dessas tardes, quando o céu se tingia de cobre e lilás, que um reflexo cortante brilhou por um instante no alto do morro. João Ignácio conhecia bem aquele tipo de luz. Não era acaso, mas vidro polido ou metal refletindo o sol. E entre todos os objetos que podiam causar aquilo, um vinha à mente com mais certeza, a lente de uma luneta. Não comentou nada de imediato, mas um frio lento subiu-lhe pela espinha. Não era imaginação, estavam sob vigilância. À noite, quando Isabel já havia se recolhido, João Ignácio chamou Estela para a cozinha. O lampião, colocado sobre a mesa, espalhava uma luz amarelada que criava sombras longas nas paredes, e o ar carregava um calor abafado, pesado como o clima antes de uma tempestade. Estela entrou sem hesitar, mas trazia consigo algo diferente. Um gesto rápido, quase instintivo, a mão entrando na bota surrada para puxar um objeto pequeno e achatado. Era uma caderneta de couro, já gasta, com bordas desfiadas e a capa marcada por riscos de uso intenso.
João Ignácio reconheceu o tipo. Não era um caderno comum, mas um livro de registros, desses que guardam cifras e segredos mais valiosos que ouro no cofre. Antes mesmo que ela falasse, ele sentiu o peso simbólico daquilo. A voz de Estela foi seca, sem ornamentos. Contou que encontrara o objeto meses antes, ainda em Santa Felícia, quando trabalhava, levando recados e servindo mesas em uma das vendas controladas por Antônio Gonçalves Barreto. Naquela noite, a casa estava cheia. Um carregamento recém-vindo, do Vale do Jequitinhonha, tinha atraído coronéis e comerciantes interessados em negócios discretos. Ela se lembrava do cheiro forte de cachaça misturado ao fumo, do som abafado das conversas nas mesas dos fundos. Durante uma discussão, acalorada entre dois homens, um deles derrubou a caderneta no chão. Estela, movida mais pelo instinto de sobrevivência do que por qualquer plano, deslizou o pé por cima, ocultando-a até que pudesse pegá-la sem ser vista. Escondeu-a naquela mesma noite, costurando um bolso falso na vestido para carregá-la, sempre junto ao corpo. Ninguém nunca perguntou, talvez porque ninguém imaginasse que uma menina pudesse ter nas mãos algo tão perigoso. João Ignácio folheou o conteúdo sob a luz fraca. Páginas e mais páginas, preenchidas com letras apressadas, listavam nomes, datas, quantidades e destinos de carregamentos de ouro e diamantes extraídos de garimpos clandestinos espalhados pelo leito do Jequitinhonha. Entre anotações havia símbolos e códigos, mas também nomes claramente legíveis. Delegados, juízes, comerciantes, homens de posse. Era um mapa de corrupção que explicava como Barreto mantinha seu império intocado. E então veio o golpe mais duro. Numa das páginas, sob o título Futura Aquisição, lia-se Boa Esperança, com observações sobre boatos persistentes de um veio antigo de ouro atravessando parte da fazenda. Ao lado, havia cifras, cálculos e nomes de intermediários. Estela não entendia todos os códigos, mas reconhecia várias situações e rostos, lembranças que agora ganhavam um contorno concreto. Ao fechar a caderneta, João Ignácio sentiu o couro quente da capa como se o objeto tivesse vida própria. O peso não estava no material, mas no que representava. Aquilo explicava as marcas de cascos, o brilho da luneta e a constante sensação de estarem cercados por olhos invisíveis. Antônio Gonçalves Barreto não queria apenas vingança pela aposta perdida. Queria consolidar seu domínio sobre as rotas de ouro e diamantes, e a Boa Esperança, se de fato escondesse o veio mencionado, era a peça que lhe faltava. Naquele instante, João Ignácio entendeu que a fazenda deixava de ser apenas o lar herdado de Isabel para se tornar um alvo de valor calculável. Ao olhar para Estela, viu não só a menina que trouxera na carroça, mas a portadora de um segredo, capaz de salvar ou destruir todos que viviam sob aquele teto. E agora, como proteger a fazenda da cobiça e da vingança do coronel? E a menina... Como salvar essa pobre menina das garras dessa gente rica que acha que pode tudo nessa vida só porque tem muito dinheiro? O tempo passou e o amanhecer daquele dia trouxe uma luz áspera, sem frescor, que parecia mais interessada em revelar as imperfeições da terra do que em oferecer qualquer alívio. O sol ainda estava baixo no horizonte, mas já conseguia arrancar um brilho seco das pedras espalhadas pelo terreiro e fazer o pó suspenso no ar cintilar como ouro falso. João Ignácio havia acordado antes do primeiro canto do galo, o corpo obedecendo a um instinto que não precisava de relógio para saber quando a ameaça estava próxima. Com a caderneta guardada sob o colete, cada passo que dava pela propriedade era pesado, como se carregasse um fardo que não era só de papel e tinta, mas de tudo que aquelas páginas representavam. Ouro, diamantes, corrupção e o nome da Boa Esperança, marcado como prêmio de caça.
Começou pelo caminho do rio, onde dias antes havia encontrado as marcas de cascos. As pegadas já estavam mais apagadas, mas não o suficiente para negar a presença de homens ali. O mato, em alguns pontos, estava amassado como se algo ou alguém tivesse se ocultado. Seguiu em silêncio, anotando mentalmente cada vulnerabilidade. Cercas frouxas, portões com dobradiças gastas, trechos de terreno onde a visão era encoberta. Voltou pelo lado oposto, contornando o estábulo, e sentiu a estranha ausência de ruídos que costumava ouvir ao amanhecer. Nenhum balido distante, poucos pássaros. Era como se até os bichos pressentissem que algo rondava. As primeiras medidas de reforço vieram sem anúncio. Cortou madeira mais espessa para travar os portões, trocou arames antigos por novos, trançando-os até ficarem tensos como cordas de viola. Ferramentas que antes ficavam guardadas no fundo do galpão foram realocadas para pontos estratégicos. Uma enxada próxima ao curral, um facão pendurado na varanda dos fundos, um machado encostado ao lado da porta principal. Pediu a Antenor, sob o pretexto de ajudar com o gado, que passasse a vir mais vezes e em horários diferentes. A presença de mais um homem de confiança poderia significar minutos preciosos caso precisassem reagir. Enquanto trabalhava, observava Stella. Via nela o mesmo traço que um bom tropeiro percebe num cavalo, a combinação de força e atenção. Ela se movia pela propriedade como quem já mapeou cada centímetro, registrando não só onde trabalhar, mas onde se esconder, por onde fugir, de onde observar sem ser vista. João Ignácio começou a avaliá-la de outra forma. Já havia notado a mira natural com pedras e o jeito seguro com que lidava com tarefas pesadas. Mas agora entendia que, se o que vinha pela frente era guerra, disfarçada de disputa por terra, Stella poderia se tornar mais do que uma ajudante. Poderia ser uma peça essencial. O primeiro treino não foi apressado. João Ignácio deixou que ela o acompanhasse em tarefas que exigiam precisão. Consertar uma tranca, medir o espaço certo para uma estaca, amarrar um nó firme em uma corda. Só no terceiro dia a levou até o terreno aberto atrás do celeiro, longe da vista da estrada. Ali, colocou nas mãos dela uma espingarda de cano curto, pesada para o tamanho do corpo, mas firme o bastante para ensinar postura e recuo. Stella a segurou como se não fosse a primeira vez que sustentava peso. Os pés firmes, o corpo alinhado. O primeiro tiro errou alto, mas não houve careta nem desculpa. Apenas o recarregar metódico, o ajuste no posicionamento e um segundo disparo, mais próximo do alvo. A cada tentativa, refinava o gesto, absorvendo instruções rápidas como se fossem velhas conhecidas. Nos intervalos, João Ignácio falava pouco, mas observava muito. Reparava que Stella não desviava o olhar de pontos altos da propriedade, como as colinas a leste ou as veredas atrás do pasto. Era a mesma vigilância que ele próprio carregava desde que a caderneta entrara em sua vida. Isabel, por sua vez, notava as mudanças sem perguntar diretamente. O som constante de martelar, o cheiro de óleo de arma misturando-se ao café, o olhar que João Ignácio lançava ao portão sempre que ouvia um cavalo na estrada. Os dias passaram a ter um peso diferente. Pela manhã, a lida comum, ordenha, lenha, comida. À tarde, o treinamento, tiros controlados, laço, armadilhas improvisadas com galhos e cordas, exercícios de observação para identificar movimento à distância. À noite, o sertão se transformava em um espaço de espera. O silêncio absoluto era mais ameaçador que qualquer barulho. Quando um cão uivava ao longe, todos na casa se entreolhavam, tentando adivinhar se aquilo era apenas o eco da vida selvagem ou um aviso velado. João Ignácio dormia com o rifle ao alcance da mão. Stella, com um canivete escondido sob o travesseiro, hábito antigo que agora parecia não só justificável, mas necessário. A Boa Esperança já não era mais apenas um pedaço de terra, marcado por dívidas e luta.
tornara-se uma trincheira silenciosa, cercada por campos secos e pela promessa maldita de ouro escondido. E embora nenhum homem armado tivesse cruzado ainda seus limites, todos sabiam que esse momento viria. Não era uma questão de se, mas de quando. E cada prego batido, cada tiro disparado no treino, cada olhar lançado à linha do horizonte era apenas a contagem regressiva para o dia em que a poeira da estrada não traria vento, mas o som surdo dos cascos anunciando que o cerco havia começado. A madrugada chegara com um silêncio que não era o silêncio natural do sertão, aquele que respira junto com a noite e se deixa atravessar pelo canto grave de uma coruja distante, pelo farfalhar das folhas ou pelo estalar seco de um galho sob as patas de um tatu. Era um silêncio espesso, preso, que parecia cobrir a fazenda como um lençol pesado, abafando até o som do vento. João Ignácio conhecia bem esse tipo de quietude. Vira a mesma calma tensa quando conduzia tropas de boi pelas veredas e, de repente, toda a boiada se aquietava, sentindo no ar a aproximação de uma tempestade ou a presença de predadores. Ainda deitado, o corpo já desperto e alerta, sentiu primeiro com os ouvidos um compasso grave e compassado, abafado pela distância, mas inconfundível para quem aprendeu a contar cavaleiros pelo peso e pelo ritmo dos cascos na terra seca. Ergueu-se sem acender lamparina, vestindo-se com movimentos contidos para não acordar a casa. Pegou o Winchester, pesado e firme, sentindo o frio do metal nas mãos. Ao abrir a janela, deixou que os olhos se acostumassem à penumbra. A escuridão do campo começava a se desfazer, revelando a linha das colinas sob um céu ainda manchado pelo último azul profundo da noite. Foi então que os viu, pequenas sombras alinhadas no alto da colina leste, descendo com a cadência segura de quem não teme ser visto. Não vinham no galope desordenado dos que perseguem. Vinham no passo calculado dos que já decidiram que a presa está encurralada. À frente, destacava-se a figura larga e imponente de um homem no dorso de um cavalo castanho de crina brilhante. João Ignácio não precisou de mais do que um instante para reconhecer Juvenal Fagundes, braço direito de Antônio Gonçalves Barreto, famoso tanto pela força bruta quanto pela crueldade em fazer recados que manchavam de sangue o nome do patrão. A maneira como segurava as rédeas, com a espinha ereta e o queixo erguido, era o gesto de quem se sabia protegido pelo medo que espalhava. João Ignácio desceu para a varanda com o rifle colado ao corpo, cada passo medido para não trair a ansiedade que lhe subia à garganta. Não demorou para sentir outra presença ao seu lado. Estela surgira já desperta, vestida com simplicidade, mas de olhos firmes e claros, segurando a espingarda curta que vinha usando nos treinos. Havia uma resolução fria em seu rosto. Não a bravata de quem quer provar algo, mas a concentração de quem entende o que está por vir. Isabel veio logo atrás, em silêncio, com a velha garrucha carregada. O cabelo preso às pressas deixava escapar mechas que o vento da madrugada agitava, e o rosto, fechado, não mostrava medo, apenas a dureza de quem já aprendera a resistir. O grupo de Juvenal chegou até o portão principal, desmontando com a calma dos que sabem que tem vantagem. O som dos cascos se transformou no ruído áspero das botas no chão de terra batida, e o cheiro forte de suor velho e couro curtido misturou-se à poeira que se erguia lenta no ar parado. Eram homens de rostos marcados, alguns com lenços no pescoço, outros com chapéus puxados até as sobrancelhas, todos com as mãos perigosamente próximas aos coldres ou às coronhas dos rifles. Não houve falas longas. No sertão, ameaças raramente precisavam de palavras demais. Um deles se adiantou, abriu o portão com a ponta da bota e deu 2 passos para dentro, medindo a distância até a casa. Foi quando João Ignácio levantou o Winchester e disparou.
Não para matar, mas para avisar. A bala levantou um jorro de terra a centímetros da bota do homem. O som seco do tiro rachou o silêncio e, como se fosse o sinal combinado, os jagunços se espalharam de imediato, buscando cobertura atrás das cercas, carroças e pilhas de madeira. A troca de tiros foi curta, mas feroz. O ar se encheu do estalo, das balas ricocheteando nas tábuas, do cheiro acre da pólvora e do relinchar aflito dos cavalos presos ao portão. Estela, agachada atrás do tronco grosso do curral, lembrava-se de cada instrução de João Ignácio. Alinhar o corpo, controlar a respiração, esperar o momento certo. O recuo da espingarda sacudiu seus ombros no primeiro disparo, mas ela se manteve firme. Viu um homem avançar pelo flanco direito em direção ao celeiro e, sem hesitar, mirou e acertou o braço dele, fazendo a arma escapar para o chão. Do lado esquerdo, Isabel disparava da varanda, alternando o corpo entre a sombra do pilar e a mira rápida, garantindo que nenhum jagunço se aproximasse demais. João Ignácio se movia entre a cerca e a carroça, mudando de posição a cada disparo para não se tornar alvo fixo, calculando cada tiro para conter o avanço e ganhar tempo. O som das balas se misturava a gritos curtos, ordens murmuradas e ao chocalhar nervoso das rédeas. Então, um som diferente cortou o caos. O estampido grave de um rifle vindo de mais longe, poderoso e preciso. Um jagunço que carregava uma garrafa com pano aceso na boca caiu antes de poder arremessá-la. No alto da colina, contra o amanhecer que agora dourava o horizonte, a silhueta de Antenor Vieira se recortava firme, acompanhado de 2 vizinhos armados. A chegada deles fez a vantagem mudar de lado. Juvenal, percebendo que não tinha mais o cerco sob controle, ordenou a retirada. Os homens recuaram rápido, recolhendo os feridos, mas sem pressa de esconder o olhar carregado de promessa de volta. A poeira levantada pelos cavalos demorou a assentar, e quando o fez, a Boa Esperança ainda estava de pé, marcada por lascas de madeira arrancadas, buracos de bala nas paredes e o cheiro persistente da pólvora impregnado no ar. João Ignácio sabia, no fundo, que aquela não fora uma vitória. Fora apenas a primeira prova de que Antônio Gonçalves Barreto estava disposto a ir até as últimas consequências para tomar aquilo que queria. E agora, o tempo que tinham para se preparar havia encurtado perigosamente. O caminho até Santa Felícia se desenrolava sob um sol que queimava sem piedade, riscando no horizonte ondas de calor que distorciam as silhuetas das árvores retorcidas. João Ignácio cavalgava no passo firme do velho tordilho, sentindo o couro da sela aquecer sob o corpo, enquanto cada batida dos cascos parecia marcar o compasso de um risco calculado. No bolso interno do colete, protegido por um lenço dobrado, não estava a caderneta inteira, apenas uma única página, cuidadosamente arrancada, onde nomes, datas e valores saltavam como brasas acesas sobre o papel amarelado. Não era a prova completa, mas era o suficiente para que Antônio Gonçalves Barreto soubesse que a ameaça era real e, mais importante, que o restante estava fora de seu alcance. A cidade surgia à frente com seu movimento habitual, mas para João Ignácio, cada rua estreita, cada olhar que o acompanhava da sombra das varandas parecia carregar a possibilidade de traição. Santa Felícia era um lugar onde notícias e segredos viajavam mais rápido que o vento, e ali, naquela tarde, o vento soprava contra ele. Guiou o cavalo até o Ouro Velho, a fachada larga e bem cuidada que mascarava o centro de operações de Barreto. As portas estavam abertas, deixando escapar o cheiro de couro curtido, fumo de rolo e café fresco. Dentro, o som das conversas morreu pouco a pouco, como se as paredes soubessem que um jogo perigoso estava prestes a começar. Antônio Gonçalves Barreto estava sentado ao fundo, atrás de uma mesa de jacarandá polido, impecável em seu terno. Claro,
mas com o olhar de quem mede homens como se fossem reses no curral. Não houve cumprimentos protocolares. João Ignácio avançou com passos controlados, retirou do bolso o lenço dobrado e o pousou sobre a mesa. Com um gesto lento, desdobrou-o e revelou a página, onde as anotações escritas à pressa denunciavam carregamentos de ouro e diamantes, nomes de autoridades e comerciantes cúmplices, rotas clandestinas pelo Vale do Jequitinhonha e, em meio a tudo, a referência explícita à aquisição futura da Fazenda Boa Esperança. O coronel leu em silêncio, tamborilando os dedos sobre a madeira, e no fundo de seus olhos passou um brilho que não era de surpresa, mas de cálculo. Ele sabia o que aquele papel representava. Não apenas a prova de suas operações, mas a certeza de que João Ignácio tinha muito mais guardado. E era justamente isso que impedia a violência imediata, porque o restante, implícito no silêncio de João Ignácio, estava seguro em algum lugar que ele não revelaria nem sob ameaça. A conversa que se seguiu não foi feita de gritos nem de ameaças diretas. Foi um duelo de olhares e pausas. Cada palavra escolhida como se fosse uma jogada de truco. João Ignácio falou de segurança, de manter a Boa Esperança fora das investidas, de manter Estela longe do interesse do coronel e de seus homens. Não ofereceu cifras nem pediu favores. Ofereceu apenas a promessa de silêncio em troca de distância. Barreto, por sua vez, girou a página entre os dedos, como quem testa o peso de uma peça antes de decidir se a move ou a sacrifica. Havia naquele gesto o reconhecimento tácito de que, por mais poderoso que fosse, havia agora um elemento de incerteza que não podia controlar. Quando João Ignácio se levantou para ir embora, a página foi devolvida. Não havia acordo formal, apenas um entendimento perigoso. Barreto não mexeria na Boa Esperança, por enquanto. Mas o meio sorriso que o coronel deixou escapar, enquanto recolocava o chapéu, dizia mais do que qualquer palavra. Esse jogo estava apenas começando, e no sertão, quem guarda cartas demais na manga, às vezes não vive o suficiente para usá-las. João Ignácio montou no tordilho e tomou a estrada de volta, sentindo nas costas o peso de um olhar que o seguiria até o portão de casa. O céu começava a se tingir de vermelho e a cor lembrava a ele que fôlego não era o mesmo que vitória. O retorno à Boa Esperança aconteceu sob uma luz de entardecer que não era apenas dourada. Era quase um fogo brando, espalhado pelo horizonte, tingindo de cobre as colinas e de sombra longa cada cerca da propriedade. João Ignácio avançava. Pelo portão principal montado no velho tordilho, o passo firme do animal produzindo um som seco que se misturava ao farfalhar distante das folhas retorcidas pelo vento. Trazia no corpo o cansaço de quem percorreu mais que a distância até a cidade. Mas no olhar havia algo novo. Não era vitória, tampouco derrota, mas uma espécie de pausa tensa, como se tivesse conseguido apenas adiar o que inevitavelmente viria. Estela, que varria o terreiro com movimentos ritmados e olhos atentos, ergueu o rosto para observá-lo, tentando decifrar nos gestos contidos e no silêncio dele o peso do que havia se passado. Isabel surgiu na varanda, as mãos ainda úmidas e o pano de prato esquecido entre os dedos, e bastou o aceno breve de João Ignácio para que ela entendesse: estavam seguros, sim, mas apenas por enquanto. O dia seguinte marcou o início de um ciclo de reconstrução que não tinha nada de festivo. Era trabalho de trincheira. João Ignácio assumiu o comando com uma urgência meticulosa. Chamou vizinhos de confiança, distribuiu tarefas com precisão e, ao lado de Antenor, reforçou cada ponto vulnerável como quem prepara um forte antes de uma ofensiva. As cercas antigas, gastas por anos de vento e descaso, foram substituídas por madeira mais espessa e arame bem tensionado.
Os portões receberam travas novas. Os galpões foram reorganizados para servir de abrigo não apenas para ferramentas, mas também para mantimentos e munição. Cada golpe de martelo, cada estaca fincada no solo carregava mais que o esforço físico. Era uma afirmação silenciosa de que a boa esperança não seria tomada sem resistência. Stella, que até pouco tempo carregava apenas a responsabilidade de uma ajudante, assumiu um papel mais estratégico. Coordenava a separação das sementes para o plantio, reorganizava o curral para que o movimento do gado servisse de alarme natural e cuidava de bezerros recém-nascidos com a mesma precisão com que manuseava uma espingarda nos treinos. O corpo, já moldado por anos de trabalho pesado, ganhava contornos ainda mais definidos, a força e a forma de quem sabe que precisa ser forte para ter chance de sobrevivência. Os músculos eram o resultado de um cotidiano que não perdoava descuido, e cada marca nas mãos era a prova de que ela crescia como parte inseparável daquela terra. Mas o sertão não se deixava domar por muito tempo. A seca insistia em pintar de poeira cada fresta da casa, transformar a terra em lajes duras e abrir fendas no chão como se a própria terra sentisse sede. Nos povoados vizinhos, os rumores de novos achados de diamantes e ouro corriam como faíscas, inflamando ambições e acendendo olhares perigosos na direção da boa esperança. João Ignácio sabia que a trégua negociada não era blindagem contra outros homens, dispostos a se arriscar por um pedaço de terra que escondia mais do que capim e gado. Ainda assim, havia pequenas mudanças no ar. Stella, embora continuasse reservada, começava a experimentar instantes de leveza. Um sorriso rápido ao ver um potro se equilibrando nas pernas finas. O hábito de parar por alguns segundos para admirar o pôr do sol, ou de cantarolar baixinho enquanto varria o terreiro. Isabel, com seu jeito firme, passou a tratá-la não mais como a menina trazida por João Ignácio numa aposta improvável, mas como parte viva da engrenagem que mantinha a fazenda de pé. Um lenço novo deixado sobre a cama, uma porção extra no prato. A preocupação silenciosa com o descanso após dias puxados eram gestos que diziam mais do que palavras. À medida que a reconstrução avançava, também crescia entre eles uma sensação de pertencimento cauteloso. Cada cerca erguida, cada portão reforçado, cada saco de milho guardado no paiol representava mais que um reparo. Eram marcas de resistência, testemunhos de que aquela terra valia a luta. João Ignácio observava Stella com um misto de orgulho e inquietação. Orgulho pela força e inteligência que ela demonstrava, inquietação por saber que mais cedo ou mais tarde tudo aquilo seria posto à prova. No sertão, a beleza dourada do horizonte no fim da tarde era sempre ambígua. Prometia tanto a paz quanto a tormenta. E todos ali sabiam que promessas assim nunca vinham sem um preço. A madrugada chegou como um aviso silencioso. O vento soprava de forma diferente, trazendo o cheiro de fumaça antes mesmo que se pudesse ver qualquer sinal de fogo. João Ignácio estava de pé quando o primeiro clarão tingiu o céu ao norte, onde o mato seco queimava com rapidez. Aquele incêndio não era acidente, era a velha tática de distrair para atacar pelo lado oposto. Enquanto Antenor corria para soltar parte do gado e impedir que se queimasse, Stella já aparecia no terreiro, vestida, armada e com o olhar afiado como nunca. Isabel vinha logo atrás, carregando a garrucha, e juntos se postaram diante da casa, como quem sabe que o momento que esperavam havia chegado. Os cascos ecoaram primeiro na estrada oeste, e desta vez não eram poucos homens. A poeira levantada anunciava um contingente maior, e à frente, sob o brilho intermitente das chamas refletidas no metal da sela, vinha o próprio Antônio Gonçalves Barreto.
Vestia-se com um cuidado que beirava a provocação, terno claro, lenço de seda no pescoço, pistola no coldre, como se fosse a um encontro formal e não a uma investida armada. Atrás dele, jagunços de rostos endurecidos e rifles prontos. Não havia mais margem para recados ou negociações. A voz dele, grave e arrastada, ecoou pelo terreiro, exigindo a entrega imediata da caderneta e das terras, sob a ameaça de não deixar pedra sobre pedra. João Ignácio não respondeu de imediato. Avançou alguns passos, rifle nas mãos, sentindo o calor do fogo se aproximar pela retaguarda e a tensão pulsar no ar como corda esticada. Foi Estela quem quebrou o momento. Deslocou-se rapidamente para o flanco, usando a sombra do curral como cobertura, e fez o primeiro disparo certeiro que atingiu um dos homens mais próximos de Barreto. O estampido ecoou como o sinal de início. Em segundos, o terreiro se transformou num campo de batalha. João Ignácio movia-se com precisão, alternando tiros e recargas, enquanto Isabel, da varanda, segurava a linha central. Estela, ágil, trocava de posição constantemente, aproveitando cada cobertura natural, mantendo a mira firme como nos treinos. Só que agora, cada alvo era um homem que avançava para matar. O combate foi brutal e curto. Barreto tentava avançar com 2 de seus homens mais leais, mas foi surpreendido por um movimento combinado. Estela, do lado direito, alvejou um dos capangas, criando uma brecha. João Ignácio, pelo lado esquerdo, forçou o recuo com disparos que atingiam rente ao corpo do coronel. Antenor, surgindo do fundo do quintal, trouxe reforço com 2 vizinhos armados, e o barulho das balas misturou-se ao mugido do gado solto e ao estalar das chamas que já se aproximavam perigosamente. Percebendo que a investida não seria rápida, nem limpa, Barreto fez o sinal de recuo, mas não antes de lançar um último olhar carregado de ódio, uma promessa silenciosa de que aquilo ainda não havia terminado. Quando a poeira baixou, o terreiro estava marcado por buracos de bala, estilhaços de madeira e o cheiro forte de pólvora e fumaça. Alguns dos atacantes jaziam feridos ou imobilizados, e o fogo no mato começava a perder força graças ao contra-ataque. Organizado por Antenor e Estela, com o rosto marcado pela fuligem, mantinha as mãos firmes na arma, a respiração pesada, mas o olhar intacto. Não havia orgulho nem alívio, apenas a certeza de que, pela primeira vez, tinha lutado por um lugar que podia chamar de seu. João Ignácio, ao passar os olhos pelo que restava da cena, sabia que a boa esperança resistira, mas também compreendia que a vitória ali nunca seria absoluta. No sertão, riqueza e terra sempre teriam preço, e aquele era apenas mais um capítulo de uma disputa que só terminaria quando um dos lados deixasse de existir. O tempo no sertão não é marcado pelo calendário, mas pelas pequenas transformações que apenas o olhar paciente sabe perceber. O verde tímido que reaparece no pasto depois das primeiras chuvas, o peso novo nos cascos do gado que volta a engordar, o cheiro da terra que de áspera e seca passa a exalar a promessa de vida. Meses haviam se passado desde a última investida de Antônio Gonçalves Barreto, e a boa esperança, longe de se encolher diante do medo, erguera-se mais firme, como se cada cicatriz deixada pelas balas tivesse sido costurada com madeira nova, arame retesado e a determinação de quem não se curva. As cercas riscavam o horizonte em linhas retas e seguras. O curral guardava animais fortes e a casa-sede, com a pintura refeita, parecia carregar nas paredes a memória silenciosa de tudo o que fora defendido. Estela já não era a menina magra, de roupa puída e olhos sempre na defensiva, que chegara numa noite improvável. Os músculos, talhados pelo trabalho e pela luta, se desenhavam com naturalidade.
Os passos, antes cuidadosos, agora pisavam firme, como quem sabe que a terra, sob os pés, lhe pertence de alguma forma. Ainda mantinha a atenção viva, o ouvido treinado para captar sons que outros ignorariam, o olhar rápido para avaliar qualquer movimento na estrada. Mas havia também algo novo, raro e precioso: a serenidade de quem finalmente encontrou um abrigo. Passava as manhãs cuidando dos bezerros e revisando pontos afastados da cerca. À tarde, treinava tiro e laço com João Ignácio e Antenor, já não como aprendiz, mas como igual. A caderneta, guardada em um esconderijo discreto na casa, permanecia, como um talismã estranho, não pela beleza, mas pelo poder que representava. Era um lembrete de que a paz conquistada não nascera do acaso, mas de escolhas firmes, riscos corridos e a recusa em entregar-se ao medo. Isabel, por sua vez, encontrara um tipo de cura silenciosa no reerguer da rotina. Voltou a plantar hortaliças, a costurar roupas novas e até retomou o preparo de doces para vender na feira de Santa Felícia. Pequenos gestos de cuidado, quase imperceptíveis, surgiam no dia a dia. Uma porção extra no prato de Estela, um lenço novo deixado sobre a cama, um comentário breve, mas cheio de orgulho, sobre a forma como a menina conduzia o gado. O sertão, mesmo implacável, também se rendia a sinais de vida. As chuvas, embora curtas, tingiram de verde alguns pontos das colinas, e ao entardecer, o canto das cigarras voltava a preencher o ar, como se o próprio chão quisesse lembrar que a vida sempre encontra um jeito de se refazer. Nas vendas e feiras, o nome de Antônio Gonçalves Barreto ainda circulava, murmurando com cuidado, mas a Boa Esperança já não era vista como presa fácil. Ganhara, além das cercas e armas, a proteção invisível da reputação. A certeza, espalhada boca a boca, de que ali vivia gente que sabia lutar pelo que era seu. Num fim de tarde de céu dourado, João Ignácio, Estela e Isabel ficaram lado a lado na varanda, observando o gado regressar lentamente ao curral. O vento soprava morno, trazendo o cheiro do capim e o som distante do riacho, e por um instante o mundo pareceu suspenso. O passado com suas dores, o futuro com suas incertezas e o presente sólido e simples como a terra sob os pés. Não havia palavras, apenas olhares que diziam mais do que promessas. Naquele momento, a Boa Esperança não era apenas uma fazenda preservada. Era um lar tecido de resistência e afeto, um pedaço de luz aceso no coração seco do sertão. E enquanto o sol se escondia atrás das colinas, por mais que a vida ainda trouxesse provações, eles tinham agora algo que ninguém poderia tirar. Raízes firmes, paredes fortes e a certeza de que, juntos, não se curvariam diante de peso algum que o mundo tentasse impor. Mais do que o ouro pode valer, mais do que o dinheiro pode comprar, o amor e a esperança são os valores mais importantes na nossa vida. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, deixe seu gostei, se inscreva no canal e abençoe nosso trabalho com esse pequeno gesto que significa muito para nós. Muito obrigado e que Deus ilumine seu caminho. Até a próxima história.